No início de Prisioneiro de Azkaban, Hermione Granger acaba comprando um gato numa loja de animais lá no Beco Diagonal e batizou este gato de Bichento. E Bichento vai ter certa importância, grande importância, no desenrolar das aventuras de Harry, Rony e Hermione durante a história de Prisioneiro de Azkaban. E mais tarde, lá no 7º livro da franquia Relíquias da Morte, Harry leu uma carta escrita por sua mãe, e nessa carta dizia que a família Potter teve um gato enquanto os pais de Harry estavam vivos. E por conta das atitudes de Bichento e desta informação de que a família de Harry teve um gato em sua infância, uma teoria foi criada dizendo que na verdade Bichento seria o pet, o mascote dos Potters enquanto eles estavam vivos. Mas será que essa teoria faz sentido? No vídeo de hoje vamos analisar essa teoria e vamos discutir se ela faz sentido ou não. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Antes de ver onde essa teoria se sustenta, é importante a gente entender o que realmente era o Bichento. O Bichento não era um gato comum, ele na verdade era uma mistura de gato, de um felino comum, com um amasso. O amasso é uma criatura mágica que tem características muito parecidas com gatos, só que ele tem orelhas mais longas, bigodes mais longos e um pelo muito parecido com o de um leão. E essas criaturas são extremamente inteligentes e capazes de perceber algumas coisas que gatos comuns não conseguem. E por isso o Bichento ele era tão inteligente e tinha algumas atitudes até estranhas para um gato comum, porque ele era extremamente inteligente para um mascote comum. E o Bichento ele tinha uma capacidade de perceber pessoas que eram confiáveis ou não, mesmo elas não estando na sua forma original, como por exemplo, Sirius e Rabicho estavam transformados nas suas formas animago. E mesmo assim, o Bichento era capaz de perceber que eles não eram animais de verdade e sabia perceber quem era confiável ou não. E por sua personalidade, por perceber se a pessoa era confiável ou não, ele aceita ser o mascote de Hermione por entender que a bruxa era muito confiável e inteligente. Agora, vamos ver onde essa teoria, que é muito simples, e ela se sustenta em 2 pontos. Primeiro é na carta que o Harry lê lá em Relíquias da Morte, que dizia que a família Potter tinha um gato. E o segundo ponto é as atitudes que Bichento tinha com relação a Perebas, ou Pedro Pettigrew, ou Rabicho, como você preferir, e com Sirius Black, enquanto ambos estavam transformados na sua forma de animago. A teoria diz, por Bichento ter sido o pet dos Potters, ele já conhecia Pettigrew e Sirius, e por isso já tinha uma aversão a Pettigrew e tinha uma favoritação para Sirius, já que Sirius era o melhor amigo de seu dono. E agora vamos lá. Primeira coisa, o Bichento, por mais inteligente que ele fosse, os Potters nunca souberam que o Pedro estava mancomunado com Voldemort. E por isso, se o Bichento fosse de alguma forma o pet dos Potter, em todo momento em que Pedro fosse visitar os Potters, o Bichento o atacaria por entender que ele não era confiável, já que ele era capaz de perceber isso. Outro detalhe é que se o Bichento conseguiu reconhecer a forma animago de Pedro e Sirius, como ele não conseguiu reconhecer o filho de seus donos, o próprio Harry, que mesmo que se passaram alguns anos, eu acredito que o Bichento, por ser inteligente da forma que é, reconheceria pelo menos o cheiro de um de seus donos, mesmo que o Harry fosse um bebê naquela época. Além de tudo isso, porque o Sirius não teria reconhecido o pet de seu melhor amigo. Se o Bichento fosse capaz de reconhecer o Sirius, porque o Sirius não seria capaz de reconhecer o Bichento? E se realmente fosse, porque ele guardaria o segredo para ele? Porque ele não, no momento em que todo o segredo é revelado, porque o Sirius não chegava e falava assim, ó, esse gato aqui, ele é inteligente pra caralho e era do seu pai, Harry. Por que o Sirius nunca fez isso? E como eu disse, o motivo do Bichento perseguir o Rabicho é por ele perceber imediatamente que o Rabicho não era um rato de verdade e que não era digno de confiança. Enquanto aquele grande cão negro, ele também percebe que não é um cão de verdade e que o Sirius tem dificuldades para fazer com que o Bichento confie nele, como diz na página 268 de Prisioneiro de Azkaban, da coleção do Castelo. O gato não é maluco, disse Black rouco. Ele estendeu a mão ossuda e acariciou a cabeça peluda de Bichento. É o gato mais inteligente que já encontrei. Reconheceu na mesma hora o que Pedro era, e quando me encontrou, percebeu que eu não era um cachorro. Levou um tempinho para confiar em mim. No fim, eu consegui comunicar a ele o que estava procurando e ele tem me ajudado. Ele tentou trazer Pedro a mim, mas não pôde. Então roubou para mim as senhas de acesso à Torre da Grifinória e, pelo que eu entendi,
ele as tirou da mesa de cabeceira de um garoto. Aqui deixa claro que o Bichento não conhecia nenhum dos dois, ele percebeu o que cada um era e mesmo assim ele demora para confiar nos Sirius. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise sobre a teoria de Bichento ter sido mascote dos Potter. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal para me dar aquela força. E se tiverem mais alguma coisa para adicionar sobre essa teoria, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo o que vocês escrevem. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!